Oi, eu sou a Leona Moscovita e hoje eu vou falar sobre o maior... Esqueci o que eu ia falar. Hoje eu vou falar sobre o maior suicídio coletivo da história. Antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui, para você dar um like nesse vídeo, compartilhar com pessoas que possam gostar desse tipo de conteúdo, me seguir nas minhas redes sociais e falar que se você quiser e puder doar alguma coisa para me conseguir melhorar a qualidade dos vídeos que eu faço, tem o meu Pix aí embaixo, porque eu já desativei a vaquinha por motivos de que lá você só podia doar mais de R$ 45 e eu não sabia. Então, vai no meu Pix, tá bom? O maior suicídio coletivo da história, ele foi orquestrado pelo Jim Jones. E se você não sabe quem é Jim Jones, relaxa que eu vou te contar toda a história dele aqui e agora. O Jim Jones, ele era filho de um ex-militar que serviu na guerra e ele descrevia o pai como um racista maldito que fazia parte da Ku Klux Klan. Jim Jones sempre foi uma criança muito quieta e se apegou principalmente aos livros. Ele gostava muito de ler Karl Marx, sobre Hitler, Gandhi, Stalin e ler sobre religiões diversas. Aos 12 anos, então, ele já fazia pregações e elas eram geralmente focadas em maldições e em como as pessoas iam pro inferno. Em 1948, os pais dele se separaram e ele foi viver com a mãe em Indiana. Nesse vídeo você também vai ver o processo de uma peruca descolando por causa de calor. E eu não vou ficar arrumando não, então segue. No ano seguinte, Jim Jones se casou e se juntou ao Partido Comunista. Ele também entrou para a Igreja Metodista e assim ficou encantado pelos cultos, como aquilo atraía pessoas e como os pastores ganhavam dinheiro com facilidade. Em 1956, ele já coordenava igrejas e com o tempo ele foi conseguindo poder, porque ele tinha igreja, tinha fiéis, e aí ele ia tendo poder e dentro dessa igreja. Now as we meditate, God is love. Love is a healing remedy. Ele ficou mais conhecido porque as suas pregações eram para todas as pessoas, independente de cor ou gênero. E isso fez com que muitos fiéis fossem mais e mais para a igreja dele. E em pouco tempo ele já se tornava uma pessoa adorada pelo povo. Mas ele dizia que para tudo isso continuar, as pessoas teriam que o segui-lo sem questionar. E também seguir uma série de termos e regras que ele mesmo criou. Na década de 60, muitas pessoas já faziam parte dos templos de Jim. Que inclusive ele chegou a ganhar o prêmio Martin Luther King pela sua luta igualitária. Ele também chegou a vir para o Brasil e fez muitos trabalhos nas favelas do Rio de Janeiro. No ano de 65, o Jim ele obrigou com que 150, 160 de seus fiéis se mudassem para ele para uma comunidade na Califórnia. E lá ele começou a pregar sobre o apocalipse. Ele dizia que o mundo ia acabar depois de uma guerra nuclear e que ele tinha a missão divina de criar um local para que seus fiéis ficassem e pudessem viver depois da guerra, já que eles seriam os últimos na Terra mesmo. E aí ali seria o paraíso, segundo ele. E as pregações dele ficavam cada vez mais absurdas. Ele chegou a dizer em um dos cultos dele que ele era a própria reencarnação de Jesus, Gandhi e Buda. Os três, em uma pessoa só. Ele também começou a fazer rituais de cura. Ele chamava amigos próximos dele para ficar em cadeiras de rodas e ele dizer que ele curou as pessoas. Que não é muito diferente do que acontece hoje. Não é universal. Gata. Nessa época, estima-se que seus seguidores já passavam de 1000. E a bizarrice não parava por aí. Ele também assediava e estuprava mulheres do seu culto, afirmando que era o único jeito delas conseguirem a bênção divina, que só através
desse ato, elas seriam aceitas no reino dos céus. Em 76, ele começou a Noite Branca, que era um culto que o tema principal era um suicídio de libertação. E assim, ele já começava a colocar na cabeça de seus fiéis o que ele já estava planejando. Em uma dessas noites brancas, o Jim disse que entregaria copo com veneno para os fiéis e que era para eles tomarem. Muitos deles, na hora, desistiram e correram, saíram de lá do templo da igreja. E muitos ficaram e tomaram, descobrindo que na verdade era só um suco de frutas vermelhas e que ele estava testando os fiéis para ver quem realmente ficaria com ele e quem eram os falsos fiéis. Com o crescimento da seita dele, ou religião, não sei, com o crescimento disso que ele tinha, a mídia começou a ficar curiosa. E muitas histórias também começaram a vazar, inclusive essa do envenenamento. Então, para buscar refúgio, ele fez com que todos seus fiéis se mudassem para Guiana, onde ele conseguiu permissão das autoridades para alugar um terreno no meio da selva. E assim, ele criou a sua comunidade. Ele criou o vilarejo de nome, vou ter que ler, Templo Popular Pentecostal Cristão Socialista de Jamestown. Nessa ida, 380 pessoas já estavam morando lá. Ele levou com ele 380 pessoas. Isso incluindo 4 filhos adotivos, 1 filho biológico. Não tinha mulher, porque ele não tinha mulher. Então, foi ele, os 5 filhos e os 380 fiéis. Nesse local era realmente uma cidade. Tinha uma escola, tinham casas, tinha um campo para plantação, onde eles plantavam verduras, legumes, frutas. E claro, também tinha um templo, que era onde as pessoas se reuniam para fazer as suas orações e assistirem as coisas que o Jim falava lá. O único meio de comunicação que eles tinham com o pessoal de fora desse templo era um rádio de ondas curtas e que só o Jim tinha acesso. Jim, parece que eu sou super íntima dele, a gente conversava horrores na época da escola e sempre foi estranho. Eles basicamente viviam um regime ditatorial, que existiam regras que o Jim criou e eles eram obrigados a seguir rigorosamente. E caso alguém não seguisse essas regras, a pessoa teria que passar por punições severas, e fora as pessoas que morriam de medo da Armada Vermelha, que era o exército que o Jim criou. E eles passavam o dia com armas o tempo inteiro ali, tomando conta para que as pessoas não saíssem de Jamestown. E também não fizessem nada de errado, que aí, morte. Em poucas semanas que ele criou esse lugar, já tinham mais de 900 pessoas morando lá, que iam procurar Jamestown para viver, pois eles acreditavam realmente no que Jim falava. Para você entrar em Jamestown, você tinha que abdicar de toda a sua vida. Você tinha que esquecer o seu dinheiro, a sua família, a sua história e tudo mais. Você entrava só com você e uma muda de roupa. E lá você desenvolvia o que você queria. Como as notícias de fora eram censuradas por ele era o responsável por criar as notícias. Entre elas, a de que a CIA estaria atrás dele, para impedir de que ele criasse esse lugar maravilhoso. De que o serviço americano estava atrás dele e de todos os cidadãos de Jamestown para matá-los porque eles não concordavam com aquilo. E que o único meio de sair de tudo isso seria um suicídio coletivo revolucionário. Que já era algo que ele planejava lá desde o começo das Noites Brancas. No ano de 1978, um dos filhos adotivos de Jim conseguiu fugir de Jamestown depois que ele descobriu que ele era filho de uma das fiéis do Jim. Então, ele fugiu e se juntou com o deputado Leo Ryan e juntos eles começaram uma investigação para expor tudo o que acontecia dentro de Jamestown. Jamestown não, é Jonestown. Se eu falei Jamestown, desculpa, tá apertado meu cabelo. Ai. Em 17 de novembro do mesmo ano, esse deputado Léo foi com um grupo de mais 18 pessoas para Jamestown. Entre essas 18 pessoas, tinham entre elas repórteres, fotógrafos, armada e algumas pessoas tinham conseguido fugir de Jamestown já.
Quando eles chegaram lá, eles ficaram completamente surpresos, porque era um local completamente limpo, era tudo muito bonito, tudo organizado, as pessoas eram muito felizes, como vocês podem ver no vídeo que eu vou passar aí. Mas é claro que tudo isso não passava da armação de Jim. Era o jeito que ele queria que as pessoas vissem o local, assim atraindo mais fiéis e também escondendo toda a merda que acontecia lá. Enquanto Jim dava uma entrevista, muitas pessoas conseguiram fugir de Jamestown. E os repórteres tiveram a oportunidade de andar desacompanhados. E assim, eles encontraram vários bangalôs com pessoas em situação de miséria, pessoas morrendo, pessoas doentes de todos os tipos. Essas pessoas imploravam para os fotógrafos para tirar elas dali. E assim eles fizeram, eles começaram a tirar essas pessoas. O Jim, percebendo tudo isso que estava acontecendo, ele fez com que um de seus capangas atacasse o deputado Leo Ryan com uma faca, e aí ele foi ferido, mas mesmo assim ele conseguiu chegar até onde estavam os aviões, que eles usariam para ir embora. Chegando lá, a Armada Vermelha já estava esperando eles e começaram a atirar contra eles. De 18 pessoas que foram para lá, só 3 conseguiram sair vivas. No dia seguinte, já numa medida desesperada, o Jim pegou todos os seus fiéis, levou para o templo, colocou a Armada Vermelha na porta dos templos e disse a eles que finalmente o dia tinha chegado. Lembrando só que nessa época já tinham mais de 1000 pessoas morando em Jonestown. Porra! Jonestown. O Jim colocou seu plano em prática. Ele preparou um suco vermelho, que na verdade era uma mistura de frutas vermelhas com cianeto, que é veneno. Depois de um discurso muito longo, ele disse que quem tomaria primeiro seriam as crianças. Ele tranquilizou todo mundo, dizendo que elas não sentiriam dor, que aquilo era uma coisa rápida e indolor. Não demorou para o povo perceber que aquilo causava muita dor. As crianças começaram a gritar, vomitar, chorar de dor, deixando todo mundo desesperado. Mas já era tarde. Ninguém sairia dali sem tomar o suco vermelho. Quem tentasse era morto pela armada e quem tomasse morreria. E foi o que aconteceu. Todos tomaram, todos morreram. O Jim então mandou a Armada Vermelha se livrar de toda a criatura viva que existia em Jonestown. Isso incluía cachorros, gatos, cavalos, galinhas e qualquer outro bicho que eles tinham. Depois da Armada Vermelha também cometer suicídio, ele atirou contra a própria cabeça. Ao todo, só 35 pessoas conseguiram sair de Jonestown com vida. E, se eu não me engano, um cachorro também conseguiu, porque ele se escondeu no meio da bagunça e não conseguiram matar ele. Been kept locked up by the temple leaders to make it difficult for anyone to leave the country along the premises. Jewelry, social security checks. A trunk was filled with performed today on the body of the A maioria das pessoas que conseguiram sair de Jonestown com vida é porque elas tinham saído antes para buscar mantimentos em algum lugar. E aí quando chegaram tudo já tinha acontecido. E foi assim que Jim Jones conseguiu criar o maior suicídio coletivo da história, usando por meio de religião e medo, não muito diferente do que acontece hoje. Por hoje é só, eu vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem aqui, darem um like nesse vídeo, comentar o que vocês acham, me mandar história de terror para mim poder contar aqui também, porque eu posto 2 vídeos por semana, um no meio da semana e um no final de semana. Me segue nas minhas redes sociais. Compartilha esse vídeo com pessoas que podem se interessar por essa história. Muito obrigado por assistir até aqui. Boa noite e bons sonhos.